Eu quero desde já agradecer a Deus por esta rica oportunidade, porque é o Senhor que proporciona em nossas vidas. Queremos também agradecer ao nosso pastor Arnóbio pela confiança, a nossa diretora, a irmã Antônia. Bom é estar na casa do Senhor. Há um hino de Luiz Carvalho que diz assim: a minha alma estava longe do caminho dos céus, eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu suas mãos para mim. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque o Senhor está com as mãos estendidas para mim e para você. Glória a Deus. Convido a todos a uma leitura na palavra do Senhor, que se encontra no 6º livro da Bíblia Sagrada, o livro denominado Josué. Aleluia, glória a Deus. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, o verso 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, aqui está no 1º capítulo do livro de Josué, o chamado de Josué, o chamado de Deus para a vida de Josué. Mas eu convido os irmãos, nesta introdução, a lembrarmos onde aparece Josué. Em que momento a gente tem a figura, a pessoa de Josué aparecendo nas Escrituras Sagradas? Quando nós vamos ao livro do Êxodo, capítulo 17, verso 11 a 13, nós temos ali Josué aparecendo. Quando a mão de Moisés já estava cansada, ali na luta, na guerra, em que os israelitas, no comando de Josué,
guerreava, estava no monte Moisés, e do seu lado estava Arão, e do outro lado Hur. E quando Moisés estava com a mão estendidas, o povo de Deus vencia a guerra. Mas quando a mão de Moisés baixava, o povo de Deus perdia a guerra. Então Hur e Arão seguraram em suas mãos, e o exército de Israel, comandado por Josué, vencia a batalha. Glória a Deus. Quando nós vamos a Êxodo 24, capítulo 24, verso 12, nós temos ali Moisés recebendo a ordem de Deus para subir ao monte do Senhor, para receber do Senhor as tábuas da lei. E naquele primeiro momento, Josué também sobe com Moisés. Mas Josué fica na montanha, observando ao pé da montanha a subida de Moisés ao monte. Josué contempla aquele monte envolvido na glória do Senhor, porque Josué estava ali ao lado de Moisés. Quando nós vamos a Êxodo 33, verso 11, o Senhor ali, quando falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, quando Moisés tinha essa experiência com Deus, Josué também estava ali, na porta do lugar de encontro de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. Então Moisés recebia ali a presença do Senhor e falava face a face, como quem fala com um amigo. E Josué contemplava aquela cena. Nós também, quando vamos a Números capítulo 14, verso 6, nós temos ali a chamada de Josué para contemplar a missão de Moisés. Quando Moisés é chamado por Deus, e Deus diz a Moisés que chegara o seu momento, ali no capítulo 14 está registrado quando no capítulo 14 de Números, nós temos ali quando Josué vai contemplar a terra prometida. E quando Josué volta ali com Caleb, Josué informa ao povo que a terra era boa, e só precisava tomar posse da terra. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós vamos a Deuteronômio capítulo 34, verso 9, nós vemos ali quando Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Por que nós fizemos visita a estes textos? Porque nós percebemos que quando Josué vai substituir Moisés, vai ser o sucessor de Moisés na chegada da terra prometida, Josué tinha experiências com Deus. Josué estava ali auxiliando Moisés. Josué tinha contemplado como Deus trabalha na vida daquele o qual o Senhor escolhe. Porque quando o Senhor escolhe, o Senhor capacita. Quando o Senhor escolhe, o Senhor protege. Quando o Senhor escolhe, o Senhor está na frente, lutando as nossas batalhas. Porque aqui está cheio de escolhidos de Deus. Aleluia. Levante a mão para os céus e louve ao Senhor, porque o Senhor escolheu cada um de nós. Agora, no capítulo 1 de Josué, nós vemos o chamado do Senhor para a sucessão de Moisés. Quando o Senhor diz, e sucedeu depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: olha como o Senhor fala. O Senhor fala que Moisés era o servo dele, mas Josué era servo de Moisés. Então nós entendemos aqui que quando o Senhor chama, Ele chama alguém que é servo. Quando o Senhor chama, Ele chama alguém que está ali, contemplando, observando a experiência que o homem de Deus tem. Aleluia, glória a Deus. E o texto diz que o filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu contemplo agora quando o Senhor está falando com Josué, dizendo: olha, Josué, meu servo Moisés está morto. Não há agora possibilidade de Moisés retomar a sua missão. A missão de Moisés havia chegado ao fim. E agora o Senhor está convocando Josué para a sua missão. Não era a missão de Moisés que Josué iria vivenciar, mas era a missão de Josué que o Senhor estava o chamando para ser cumprida. E quando o Senhor o chama, diz: levanta-te, levanta-te. Aleluia, glória a Deus. Quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, no último capítulo, nós vemos quando Moisés morre, que há uma cerimônia de 30 dias. 30 dias em que o povo chorou, lamentou a morte de Moisés. Mas agora, quando Deus fala com Josué, não é momento mais de estar prostrado. É momento de se levantar. Porque Deus tem uma missão na nossa vida. O povo de Israel ali estava vivendo um processo diferente, porque o líder deles havia falecido. Não era uma situação fácil. Certamente muitas perguntas surgiram. E agora, o que será do povo? Lembre-se que nós estamos falando de um povo que quando estava no deserto e Moisés subiu ao monte para receber do Senhor as tábuas da lei, o povo logo se juntou e pela demora de Moisés juntou todo o ouro e fez um bezerro. Agora Moisés não tinha subido a um monte e voltaria. Agora Moisés tinha morrido. E agora o povo perguntava: e agora? O que será? Então perceba, como será que estava a mente e o coração daquele povo? Mas enquanto o povo velava ou sofria a ausência de Moisés, o Senhor Deus estava chamando um homem. Aleluia. Enquanto está acontecendo uma perda, Deus está levantando um homem. Enquanto o povo está contemplando um processo de perda, Deus está escolhendo uma mulher. Enquanto o povo está sem visão, está apenas lamentando, Deus está convocando aqueles que irá cumprir o chamado dele na terra. Glória a Deus. E o texto continua e diz: levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. O povo ali estava diante de um rio, de um Jordão. Havia, além da perda,
uma impossibilidade de se chegar àquilo que Deus prometera. Impossibilidades, todos os dias a gente tem um encontro com elas. Todos os dias, algumas impossibilidades aparecem diante de nós. Mas todos os dias, se a gente não dobrar o joelho, clamando àquele que livra-nos de todas elas, a gente perece. Mas quando a gente dobra esse joelho, quando a gente coloca diante de Deus todas as impossibilidades, o milagre acontece. Porque a gente consegue sair de casa, a gente consegue pegar um transporte, a gente consegue chegar na casa, a gente consegue cumprir aquilo que a gente saiu disposto a fazer, porque o Senhor vai na frente. Porque o Senhor está na condução, na direção. Quando a gente não coloca o Senhor, a gente sofre. A gente sofre. Uma certa pessoa, ela disse, eu estou afastada há 10 anos. Aí eu disse, você acha que está vivendo nesses 10 anos? Você acha que está vencendo nesses 10 anos que você está afastada dos caminhos do Senhor? Aí eu disse a ela, olha, muita gente passa. Todos passam. Todos passam por dificuldades. Mas aquele que tem Deus, passa cantando, passa louvando. Sofre, chora, sofre, mas sabe que Deus está na frente. E de repente o cenário muda. De repente a vitória chega. De repente o telefonema toca e ali é dizendo, olha, saiu. Olha, a decisão é favorável. Olha, ele mudou. Olha, ele foi curado. Mas quem não tem Deus, passa cheio de marcas. Que marcas é essa? Não são do evangelho. São marcas de dor. É sofrendo a angústia. É sofrendo com uma perda. Tem pessoas que permanecem em um velório eternamente, chorando, sofrendo, o rosto amargurado, a face cheia de tristeza. Por quê? Porque não tem Deus no coração. E se você falar com ele, ele vai dizer, eu tenho Deus. Mas esse Deus que ele tem, ele não conversa, ele não louva, ele não ouve a voz dele, ele não vê a ação dele. Aleluia. Mas quando o crente tem Deus, glória a Jesus, Deus diz, levanta-te, põe-te em pé, porque és tu que vai fazer esse povo passar o Jordão. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, olha, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o convite que o Senhor está fazendo. O Senhor está chamando um homem que vai passar um Jordão e vai tomar uma terra para o povo de Israel. Você já parou para pensar em que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou? Tem gente, irmãs, que acha que o Senhor chamou apenas para vir para o culto. Vir para o culto é bom. É o melhor lugar de se estar, é na casa do Senhor, louvando em união. A Bíblia diz que é como óleo. O óleo que desce sobre a barba de Arão é comunhão, é alegria. Mas a nossa missão é além disto. Vai além desse momento que nós temos aqui com os irmãos. A nossa missão é a gente ir lá no mundo, é a gente ir lá onde o inferno está predominando e a gente saquear o inferno. Como, irmão? Como? Levando a palavra de Deus. Você é luz. A Bíblia diz, vós sois o sal
a luz deste mundo. Quando a gente chega em um caminho, em um lugar onde o inimigo está, a gente tem que ter noção, certeza, convicção, autoridade, que você está chegando como luz, como sal. Aleluia. E quando a luz chega na escuridão, a escuridão sai, bate em retirada. E quando o sabor chega a um lugar que está ali amargo, aleluia, glória a Deus, há uma alegria, há um sorriso no rosto. A gente vem para aqui, a gente vem se fortalecer no Senhor. A gente vem para aqui para escutar do Senhor: eu sou contigo. A gente vem para aqui para o Senhor dizer: esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque quando a gente sai daqui, a gente vai voltar para a terra que o Senhor nos deu. A terra que o Senhor nos deu começa com a nossa casa. Já foi pregado aqui sobre arca. Sobre arca. Ou você está dentro ou você é levado, mas importa é que esteja na arca. E aqui fala de terra, fala de promessa. Deus, Ele, quando a gente dobra o joelhinho ali e recebe a nossa salvação, quando o Senhor começa a nos transformar de dentro para fora, o Senhor está colocando também sobre nós promessas. Promessas que a terra é nossa. E eu não estou falando de uma terra de barro, dessa terra que vai perecer, não. Eu estou falando de uma terra que é formada de pessoas. Eu estou falando aqui de uma terra que é formada pelo marido, pela uma esposa, pelo um filho, pela uma filha, pela uma nora, pelo um genro. Quando a gente chega dentro da nossa casa, a gente deve chegar com autoridade dizendo: essa casa foi o Senhor que me deu. Essa família foi o Senhor que me deu. Tem muita gente que não dá valor para o que tu tem, mas quem te deu foi Deus. Você tem que valorizar aquilo que Deus te deu. Você tem que tomar conta daquilo que Deus te deu. A autoridade está sobre ti. Você pode dizer como Gideão: eu sou menorzinho, Senhor. Eu sou menorzinho. Mas és tu que o Senhor levantou para trazer luz àquele lugar, para colocar tudinho dentro da arca. E como eu vou fazer isso, irmão? Ninguém me ouve. Às vezes não é necessário você falar. Às vezes é necessário você se portar, se comportar. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente anda nessas ruas de Rio Largo, muita gente não conhece a gente, mas muita gente vê pelo ser transformado a aparência mudada. Quando eu digo que é um ser transformado, é porque começa de dentro para fora. E quando vê a aparência, aí diz: aquela ali é diferente, aquela ali é diferente. Aí eu lembro da mulher que vê o profeta indo, subindo e descendo, subindo e descendo. E quando ela vê pela aparência. Primeiro, ela vê a aparência. Aquela aparência chama a atenção dela. E aí ela começa a observar onde aquele homem passa, como aquele homem fala. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que aqui o gênero é masculino, mas quando a gente traz para este trabalho, para as mulheres que estão aqui, muita gente está observando como você fala, como você se porta, o que você traz nas suas mãos, o que você traz na sua boca. E ali aquela mulher contemplou que aquele homem era um homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o que é que aquele homem estava fazendo? Tomando posse daquilo que Deus prometeu, levando a palavra, trazendo aos pés do Senhor os cativos. Aleluia. Voltando para o texto, ele diz assim no verso 3, grave essas duas palavras: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés.
Ele usou duas palavras: todo lugar. Todo lugar. Todo lugar o que, irmão? Que você colocar a planta do seu pé. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. O Senhor estava falando aqui para Josué. O Senhor hoje brada em nossos corações falando conosco. O que nós queremos conquistar? Ou o que o Senhor nos deu, que nossos olhos enxergam perdendo, mas a gente precisa tomar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, todos nós viemos à casa de Deus, viemos a Deus, viemos à pessoa de Jesus Cristo, porque um dia o Espírito Santo de Deus manifestou-se em nosso ser e nos fez entender que nós precisávamos de salvação. Nos fez nos arrependermos da vida que outrora vivíamos e nos trouxe a uma decisão de dobrar os joelhos e dizer: só o Senhor é Deus. Mas muita gente não sabe que no dia que isto aconteceu, o nosso ser estava quebrado, a nossa vida estava aos trapos. Nós estávamos no lamaçal do pecado, no charco de lodo. E a vida de quem se encontra nesta situação não é fácil. Dói, é dolorosa. E o Senhor nos convida a ter um amor que pense nessa alma, que pense nessa vida, que sinta a dor de quem está sofrendo. Logo, eu concluo que quando nós somos convidados, visitados pelo Espírito Santo, a nossa história era de derrota. A nossa história era de tristeza. Mas a partir daquele momento, o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. Então todos nós, quando estamos aqui louvando, louvamos ao Senhor, porque sabemos de onde Ele nos tirou. Aleluia. Mas irmãos, depois que a gente passa por esse processo, a gente senta numa cadeirinha dessa, louva e está livre de outros processos? Não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. E Ele nos convida a sermos imitadores dEle. Logo Ele nos garante que nós iremos vencer. Aleluia, glória a Deus. Então quando nós estamos aqui louvando, mas nós estamos lutando. Nós estamos lutando. E quando a gente está lutando, se nós fizéssemos uma pesquisa, muitas mulheres que frequentam o círculo de oração estão ali lutando, esperando a bênção da libertação do marido, a bênção da libertação do filho, a bênção da libertação dos vícios que a família se encontra. E aí, quando a gente sai desse lugar aqui, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, a gente tem que chegar em casa diferente. A gente tem que chegar na terra que Deus nos deu diferente. E isso não se resume apenas à casa, se resume ao trabalho. Aleluia. Se resume a uma faculdade, se resume a uma escola, se resume a todo lugar que Deus nos colocou. E quando a gente coloca a planta do pé lá, a gente não pode colocar a planta do pé de qualquer jeito. A gente tem que estar ali, olha, vestido da armadura de Deus, vestido daquilo que o Senhor nos deu para guerrear. Aleluia, glória a Deus.
Ele nos deu a fé, Ele nos deu a esperança e Ele nos deu o amor. Essas três coisas o Senhor colocou em nós. Aleluia. E quando a gente chega no lugar, a gente tem que chegar e dizer: aqui é meu, Satanás. Sai, bate em retirada, porque isso aqui é meu. Olha, o filho foi Deus que me deu, e o filho na minha vida é bênção. Tu quer embaraçar, mas aqui não é teu lugar. Sai desse lugar. Aleluia. E a gente usa a autoridade do nome de Jesus para fazer isso. E quantas vezes Deus tem te levantado de madrugada e tu se arrepia todinho, repreendendo, não sabe nem de quê, mas é os livramentos que Deus tem dado. Aleluia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aqui é uma garantia que Deus está dando, que como foi com Moisés, será com ele. Como foi com Moisés, será com ele. Mas Deus não está dizendo aqui que vai fazer da mesma forma como fez com Moisés. Deus está dizendo que será contigo assim como Moisés. Então a gente não vai viver de experiências do outro, a gente vai viver de experiências novas. A gente vai viver do novo, porque o Senhor Jesus nos convidou a uma vida nova. E Ele diz que faz novo todas as coisas. Sabe o que é que eu entendo aqui? É que Deus vai, virar a chave. E o que era vai deixar de ser. E vai ser novo. Vai ser nova. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Olha, é grande e é para quem crê. O que Deus tem é muito grande. Seus olhos não conseguem contemplar, talvez agora, porque muitas das vezes, irmã, a gente olha muito para o problema. E isso é uma estratégia do diabo para nos fazer estar ali, girando em torno do problema. Tem um problema, você dobra os joelhos pelo problema, você enfrenta o problema persistiu, você não para, você contorna o problema e vai para outras terras que Deus lhe deu. É um filho, contorne o filho. Já entreguei nas mãos do Senhor, o Senhor está trabalhando, o Senhor colocou os anjos, o Senhor está guardando, o Senhor está dando livramento. Ah, mas ele está lá naquele antro de perdição. O Senhor está protegendo lá, porque não tem lugar que o Senhor não chegue. Contorne o problema, viva outros desafios. O que Deus tem é grande, e para chegar a usufruir daquilo que é grande, a gente passa por desafios. A gente vence uma luta aqui, a gente vence uma outra luta ali. A gente está ganhando experiência, a gente está crescendo no Senhor, porque Ele vai colocar a gente em um lugar maior. Ninguém se susterá diante de ti. Em outras traduções, ninguém te resistirá. Ninguém. É preciso você buscar ao Senhor, porque nos textos que vem, Ele vai dizer: medita nesse livro dia e noite. Porque quem é que produz a fé em nós? A palavra produz a fé em nós.
E essa fé é que nos faz posicionar. É essa fé que nos faz tomar uma atitude diante da circunstância. Veja que aqui Deus está chamando Josué. E as palavras que Deus usa é levanta-te. Quando ele diz levanta-te, é porque ele está chamando alguém que estava prostrado. Quando ele diz esforça-te, é porque ele está pedindo alguém que está cansado. Alguém que está sem ânimo para se colocar de pé e se esforçar. É por isso que a gente, quando chega aqui, a gente não está pregando para super mulheres, para super homens. Porque se você sozinho conseguisse, você não precisava de Deus. Mas a gente está aqui como aquele que carece, aquela que precisa, aquela que está nos pés buscando a força. E o Senhor diz: olha, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. A promessa é para todos os dias. A promessa é para todos os dias. Ô irmão, mas eu cheguei aqui tão triste, mas vai sair alegre. Ô irmão, eu cheguei aqui angustiada, mas todo peso vai sair e dar lugar à graça de Deus. Ah, irmão, eu cheguei aqui chorando tanto, mas tu agora vai sair alegre, cantando o hino da vitória. Ah, irmão, tu não sabe o que eu estou passando. Eu sei que Deus é contigo, vai adiante de ti, vai quebrando, olha, tudo que está de barreira diante de ti, porque Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia, glória a Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha, quando eu lia esse texto, eu ficava encantado, porque eu via Deus, o Pai, o Eterno, nos motivando. E por que Ele nos motivava? Porque eu também já vivi experiência e ainda vivo de chegar aqui numa sexta-feira sem vontade de ter chegado, mas cheguei. Eu já vivi também aquele momento de a gente só chorar porque a gente não sabe nem o que fazer. Mas quando eu cheguei chorando, Ele disse: eis que sou contigo. Aí aquilo ali invadiu o meu seio e dizia: eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Era a força dele manifestando em mim o poder dele. Então eu vejo aqui, Josué um homem que tinha expectatividades na vida, sim. Um homem que buscava ter experiência com Deus, sim. Senão ele não estaria lá na porta da tenda do encontro de Deus e Moisés. Senão ele não estaria lá no monte, observando o andar de Moisés. Senão ele não estaria na guerra, sabendo que era a mão do Senhor que fazia vencer. Aí aqui eu via um homem igual a mim. Aqui você vê um homem que tem as mesmas dificuldades que você, mulher, tem. Mas aqui a gente vê o poder de Deus em cada palavra, em cada verso. O Senhor dizendo por 3 vezes: esforça-te. Era Deus dizendo: olha, Josué, não volte atrás. Olha, Josué, continua firme. Eu sei que está doendo, mas continua firme no propósito, porque o que tem para conquistar é grande. Ele diz assim: olha, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás
a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para nós? Que seremos nós. Aí aqui eu lembrei, sabe de quem? De Sara. De Sarai ainda, né? Não tinha virado Sara ainda. Sarai ri da promessa. Sarai, ainda, além de rir, ela pega e diz assim: olha, Deus não me deixou gerar. Tu pega a minha serva e gera nela. Sarai não acreditava. Sarai não acreditava que seria ela. Aí às vezes a gente está aqui e Deus falando: és tu que vai fazer. És tu que irás fazer o povo herdar a terra. Olha que forte. És tu que será o caminho ou a porta, sabendo nós que o caminho é Cristo e a porta é Ele mesmo, mas foi Ele que te colocou lá naquele meio, naquela família, naquele lugar, naquele trabalho, para tu fazer aquele povo herdar a terra. É através de você. Tem gente que olha assim e diz: não é nada, não é ninguém. Na hora vai ter aquele que vai dizer assim: foi fulano, foi Beltrano. Mas Deus sabe que quem se levantou, quem se colocou de joelho, quem se prontificou, quem chorou, foi você. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Olha, aqui eu vejo uma promessa, duas promessas. Deus está dando a promessa a Josué, mas Ele está ratificando a promessa que deu aos pais de Josué. Você hoje está aqui porque Deus fez promessa a outros que vieram antes de você. Josué está tomando posse de algo que o Senhor prometeu a outros, inclusive a Moisés. Às vezes você não entende porque está do lado de Cicrano e até murmura, mas eu convido você a glorificar, a exaltar, a adorar aquele que te colocou ali do lado. Porque você vai ser usado por Deus para herdar e trazer a herança àqueles que você antes servia. E agora eles vão te servir. Eles vão te servir. Assim como o povo de Israel começou a servir a Josué. Mas o Senhor, Ele diz assim: olha, tão somente, olha a condicionalidade, olha a condição para herdar, olha a condição para ser usado, olha a condição para chegar. Tão somente esforça-te. E tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Veja bem, olha que o Senhor não está dizendo, Maria, irmã Maria, Deus não está dizendo apenas, olha, obedece a minha voz. Deus está dizendo para obedecer tudo que Moisés ensinou. Eu entendo aqui o princípio de servir, e servir com excelência, de honrar aquele que estava antes de você,
de obedecer aos princípios daquele que passou quando estava antes de você. Sabe o que é isso? Princípio de honra. Princípio de honra. Eu não sei se eu já falei aqui, mas teve uma idade da minha vida em que eu olhei para as minhas mãos e disse: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada de material, Senhor. Eu trabalhei, eu estudei, mas eu olho para as minhas mãos, eu não tenho nada. E era quando acontecia aquelas convenções ali no Castelo do Desfiladeiro. E sempre vinha um pastor da Argentina para as convenções. E era dado a ele a oportunidade, antes de tirar as ofertas, para ele ministrar uma palavra. E ele ministrava uma palavra sobre honra. Honra. E ele dizia: o princípio da prosperidade é a honra. Honre e você será próspero. Honre e você será próspero. A partir dali, o Espírito Santo, tenho certeza absoluta, começou a trabalhar na minha vida, em fazer eu honrar aqueles que estavam sobre mim e também aqueles que estavam do meu lado. E eu passei ali a querer honrar em tudo. Honrar, minha gente, não é muitas das vezes senta aqui porque aqui é teu lugar, aqui é lugar de honra. Não, é honrar, é respeitar. Honrar é obedecer. Honrar é fazer tudo aquilo que traga honra. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tu vivas bem e tu vivas muito. Irmãos, a partir daquele momento tudo mudou. Eu tinha 27 anos de idade, 26 para 27 anos. De repente, eu e minha mãe pagávamos o consórcio de um carro, o carro saiu. Minha mãe trabalhou, guardou o dinheiro, me deu o dinheiro, disse: compra uma moto para você. Eu não tinha uma casa. E de repente eu ganhei literalmente uma casa. Sem dar R$1 eu ganhei a casa. E de repente eu olhei para as mãos e disse: Senhor, aquele que não tinha nada agora tem, Senhor. Louvado seja o teu nome. E foi um princípio que eu trouxe e trago até hoje na minha vida. Honrar, obedecer, servir, honrando a Deus. Se você começar a honrar aqueles que o Senhor colocou acima de ti e aqueles que o Senhor colocou do teu lado, tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Ele disse aqui, olha: tão somente cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, muitas das vezes é necessário a gente colocar alguma coisa aqui do lado esquerdo, outro do lado direito, e a gente só olhar para frente, porque é de nós querer olhar para o lado, olhar para o outro. E quando a gente olha para os lados, a gente perde a visão daquilo que está diante de nós, que está na frente de nós. Ele disse: eis que vou diante de ti. Não tire a visão dele, coloca a visão nele, porque é essa visão que vai fazer você viver o extraordinário de Deus. Aí ele diz: olha, prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medite nela de dia e de noite. De dia e de noite. Um dia tem 24 horas. 24 horas. Dessas 24 horas, 8 horas no máximo ou no mínimo, a gente dorme. E a Bíblia diz que enquanto você dorme, Ele trabalha por você. Nas outras horas a gente está acordado, ou no trabalho, ou em casa nos afazeres, que também é trabalho, ou estudando.
Mas em nenhum momento destes a gente pode esquecer que quem condicionou, que quem oportunizou, que quem abriu o caminho foi Ele. Então você, no ônibus, glorifica. No ônibus você fala do amor de Deus. Na van você fala do amor de Deus. No trem você fala do amor de Deus. Andando na rua você fala do amor de Deus. No trabalho você fala. Na faculdade você fala. Na igreja você fala. Onde você estiver, você fala. Quando você vê alguém que não fala, olhe para a vida dele. Olhe para a vida dele. Faça assim um raio-x rapidinho. Não no sentido de julgar, mas no sentido de avaliar se o fruto é bom. Se tem fruto. Porque muita gente está acostumada a reclamar, a murmurar. E quando a gente lembra de murmuração, a gente lembra do povo de Israel no deserto. Uma passagem que era para ser curta, durou 40 anos. Por causa da murmuração. E ele diz, para concluir: fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não é apenas meditar, não é apenas ler, mas é executar tudo que ali está escrito. Às vezes a gente começa, meu Deus, eu quero ler a Bíblia todinha. Aí começa naquela velocidade, naquela rapidez, não mastiga, não se alimenta. Aí diz, eu terminei. Mas quando você pergunta a alguém, aí você, eita, eu não sei nem onde está. Eita, eu não sei não. Aí começa o desespero, porque não lembra, porque não se alimentou. Mastigue, leia mastigando. Leia ali, olha, joga para a direita, joga para a esquerda dentro da boca, até ficar ali, olha, de um jeito que você engole. Quando engole, não vai para o estômago, ela vai para o coração. Ela cria morada dentro de você. E quando você precisar, o Espírito Santo te fará lembrar. Aleluia. E ele diz, então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirá. Ele vai fazer prosperar. Ele vai fazer você andar prudentemente. E Ele vai te conduzir. Lembra do Salmo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. Não Tu mandei eu? Olha a pergunta que Deus faz. Não foi eu que te trouxe aqui, Maria? Não fui eu que te coloquei neste lugar? Aleluia. Glória a Deus. Ele se responsabiliza. Tão somente esforça-te. Esforçar, minha gente, é tirar força da onde não tem. Esforçar é pegar ali quando você já não tem mais, você diz eu não tenho mais, mas ali o Espírito brada dentro de você, e você se levanta e diz eu vou, Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme. Agora me diga, se Deus está dizendo assim, não pasme, é porque a situação para fazer pasmar vem. Você já imaginou você sair daqui alimentado, alegre, cantando, quando você põe o pé na terra que Deus te deu, aí você vê o gigante, aí você vê o Eteu, aí você vê o Jebuseu, aí você vê aquele povo, aí o inimigo quer fazer tu dizer, Senhor, a terra é boa, mas tem gente morando na terra, tem gente estranha morando na terra. Mas o que o Senhor quer é que você tome posse da terra. Porque é Deus, preste atenção aqui, é Deus que vai fazer tudinho bater em retirada. Todo estrangeiro que não foi feito
montanha. É aquele homem estranho. Não estou falando dos teus, não. Estou falando daqueles que querem tomar aquilo que é teu. É o Senhor que vai fazer todos eles bater em retirada. Porque a terra é tua. O lugar é teu. O povo é teu. E ele diz, para concluir, em nome de Jesus: porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Eu pergunto a você: por que você anda temendo? Porque tem lugar que você não quer ir, porque você diz que tem medo. O general de guerra anda na tua frente. Por que temer? Por que temer? O Senhor quer um posicionamento. O Senhor quer prontidão. O Senhor quer uma mulher de coragem. Uma mulher de coragem na brecha. Uma mulher de coragem de joelho. Move toda e qualquer montanha. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Continue orando por nós. Eu e minha casa, como a de vocês também, carecem das vossas orações.